noite a todos para mais uma live. Essa live que nós vamos falar sobre distúrbio do sono e espero que seja a primeira de muitos outros, que nós vamos falar sobre distúrbio do sono, para que a gente possa entrar no assunto da fisiologia do sono e por que é que nós vamos falar de sono hoje, antes de falarmos de nutrição, de falarmos daquilo que é bom. As pessoas me conhecem e sabem que nós não podemos falar, olha, isso aqui é bom, toma isso, sabe, como se fosse pequenas dicas, que muitas vezes não servirão para todas as pessoas, Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai indicar para os nossos familiares, principalmente para os nossos pacientes. Eu tenho recebido bastante e-mail, mas muitas pessoas no meu WhatsApp dizendo que gostaram da maneira como nós falamos sobre a fisioterapia integrativa. Então nós vamos voltar a falar bastante sobre isso, falar de como é que nós utilizamos a fisioterapia integrativa. Muitas pessoas perguntam como é que, além de usar, como é que eu vou utilizar além da microfisioterapia, além da osteopatia, Então tudo isso nós vamos conversar bastante com vocês, Pessoal, para a gente não perder muito tempo, vamos dar início então, vou começar a projetar os slides e aí vocês vão me acompanhando e nós vamos falando sobre os distúrbios de sono. Obviamente essa primeira aula ela tem como intuito a gente treinar, mostrar para vocês quais são os distúrbios de sono e como é que nós trabalhamos, para que nas próximas lives sobre sono nós possamos então falar sobre as patologias e dentro das patologias o que cada profissional, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista pode fazer para o seu paciente. E isso é muito importante para que a gente possa direcionar melhor os nossos pacientes. Então vamos projetar aqui, pessoal, vamos lá. Então, os distúrbios de sono, eu até pedi para pessoal que fosse então uma abordagem mais integrativa, Esta abordagem integrativa traz para nós possibilidades melhores para trabalhar com sono. Então, por isso que eu coloquei, olha, distúrbios de sono, abordagem integrativa. Começa essa noite. Então, vamos lembrar que no sono nós temos um relógio biológico, nós temos células desde a pele, porque todo mundo fala do núcleo supraquiasmático, mas vamos lembrar que nós temos um relógio interno no cérebro e ele nos dá o nosso timing perfeito. É através deste relógio biológico interno que nós controlamos a nossa biologia. E nós temos ritmos, as mulheres têm ritmos da menstruação, nós temos a lua, o sol, todas as estações do ano, elas são regidas por ritmos, e isso que a gente tem que entender. Porque hoje, na medicina clássica, o que costuma se fazer, olha, eu tenho um desequilíbrio, hoje cada vez mais as meninas têm menarca precoce, como vocês já ouviram nas outras lives, uma correlação estreita entre uma menarca precoce e obesidade, com problemas de ovário policístico, com problemas de dismenorreia, muitas cólicas na menstruação, com fluxos, com calendários longos. Tudo isso é controlado, vocês que já fizeram microfisioterapia sabem que nós temos um relógio biológico, Então esse relógio interno é ele que determina e controla todos os ritmos biológicos. Então onde é que está localizado? Nós temos um controle de qualidade de recepção de luz nos núcleos supraquiasmáticos, lá no hipotálamo. Então vamos lembrar que o hipotálamo, ele junto com o eixo hipotalâmico adrenal pituitário, ele então vai se comunicar com a retina,
dos olhos e, no caso, vai deduzir que horas são pela luz captada. Então nós temos grupo de nervos específicos que vão receber luz, que vão recepcionar luz, vão informar o núcleo supraquiasmático no hipotálamo e nesse hipotálamo nós vamos processar. Vamos lembrar que o hipotálamo ele controla, né, fome, sede, libido, sono e etc. Isso é muito importante. Então olha só, nós temos visto que estudos têm mostrado uma conexão direta, uma correlação direta entre, por exemplo, a produção do hormônio melatonina e o controle adequado do hormônio insulina. Então vocês podem imaginar que sono, né, se a gente tiver menos melatonina, nós vamos ter mais insulina, mais grelina, quer dizer, mais fome, e pouca leptina, quer dizer, menos saciedade de fome. Então vamos lembrar que o sono ele é muito importante porque ele controla e regula os hormônios, né, que vão controlar a gordura corporal, o apetite, né, o peso corporal, e que normalmente nós vamos ter o quê? Um controle entre melatonina e cortisol. Por isso que nós vamos falar um pouquinho para vocês, por isso que a maioria das pessoas não é bom fazer esporte competitivo lá à noite, né? Porque vai liberar um monte de cortisol, esse cortisol vai diminuir melatonina e normalmente você vai ter problema. Então quando eu me formei em nutrição, uma das coisas que mais me chamou a atenção é, não adianta eu só controlar a alimentação se eu não entender tudo isso, né? Por isso que quando eu falei para vocês que nós fisioterapeutas devemos indicar os nossos pacientes aos nutricionistas, principalmente aqueles que fazem nutrição, né, com a Valéria Pascoal, que fazem nutrição funcional, que entendem de tudo isso, e nós vamos saber que nós vamos controlar o nosso peso corporal, a nossa disposição, controlando o sono. E aí estes nutricionistas funcionais vão correlacionar ciclos com o tipo de alimento correto na hora correta, tá? Então, por exemplo, quando a gente dorme pouco, a tendência, vocês chegaram à conclusão, é que nós vamos comer mais alimentos processados, com alto valor de recompensa, né? E que são com açúcar, com gordura, com sal, com farináceo, quer dizer, por isso que não é bom, muitas vezes, você comer massa à noite, né? O arroz branco, o pão, etc. Por quê? Porque não é ele que vai produzir o aminoácido triptofano, não é ele que vai me dar serotonina, não é ele que vai gerar, então, por exemplo, uma preparação para o sono, né? Então, quando eu tenho níveis elevados de estresse e falta de sono, obviamente nós não vamos chegar naqueles sonos profundos e nós não vamos atingir então o armazenamento de memória, nós vamos ter perda cognitiva, vamos ter problemas de funcionamento imunológico. É por isso que muitas pessoas que têm dormido pouco são mais suscetíveis a pegar gripes, resfriados, né? Então nós sabemos que isto vai levar até problemas de depressão, de distúrbios de humor e diversas doenças, principalmente aquelas degenerativas, né? Então, por exemplo, se nós sabemos que hoje, dormindo mal, nós temos problemas de depressão, estresse, gripe, resfriado, baixa performance cognitiva, ganho de peso, se isso não for suficiente para você convencer, né, a você mesmo a dormir melhor, o mesmo seu paciente, hoje o que nós mais temos visto é uma correlação entre distúrbios de sono com qualidade de sono e desenvolvimento de células tumorais. Então nós devemos começar nesta live falando sobre esses ciclos que vão controlar toda a nossa fisiologia corporal, incluindo a parte nossa emocional e nosso controle através da imunidade, né? Então olha só, foi feita uma pesquisa pelos pesquisadores da Universidade de Santa Cruz e na Califórnia, e eles viram que existe uma correlação muito estreita entre proteína ligada às células cancerígenas que alteram o relógio biológico. Então, o relógio biológico ele não vai ser sempre interrompido, né, nessas células cancerígenas, mas os estudos têm mostrado que a alteração do ritmo circadiano em ratos provocou o crescimento mais rápido de tumores, e uma das coisas que o relógio faz é definir restrições quando as células podem se dividir. Então, não há dúvida nenhuma que alterações de sono vão ocasionar sérios problemas a nível sistêmico, e é isso que nós vamos falar esta noite. Então, o relógio biológico é ele que
coordena, influencia toda a fisiologia humana de forma muito profunda. Vamos lembrar que ele vai influenciar a ação dos genes e todas as proteínas do corpo todo, né? E nós vamos também verificar que é muito importante o sono, né, dentro do relógio biológico, com a prática de exercícios físicos, que tipo de alimento que nós vamos comer, né? E que tipo de atividade nós devemos realizar durante o dia. Então nós chamamos isso de ciclos de vida. Então olha só, pessoal, eu preparei, depois vocês, aqueles que se inscreverem no nosso canal, no Estudo Salgado, vão receber, né, além desta aula do jeito que está aqui em PDF, feita pela nossa equipe, né, também vão receber todos os nossos artigos, né, que estão correlacionados, né, com esta aula de hoje. Então olha só, é muito importante lembrar que os ciclos de vida sempre estiveram presentes na vida do homem, e os ciclos que nós vamos ver, as mudanças das estações de ano, né, sazonais, né, dias críticos para o aparecimento de doença, variação da lua, isso é muito importante porque regula tudo. Isso nós chamamos de cronobiologia, que refere-se então aos estudos destes tempos da matéria viva em todos os níveis de organização, aos níveis lá que nós chamamos, né, da evolução da espécie animal, da filogenia, e nós, seres humanos, que nós respondemos à ontogenia. Então a cronobiologia inclui todos os estudos de ritmos biológicos, bem como as oscilações periódicas em várias estações, em vários processos biológicos de reparação. E vocês sabem que isso é muito importante, por exemplo, para todas as estações do ano. Tudo isso é controlado, né, por essa cronobiologia. Então, esses ritmos biológicos, eles que vão estar sincronizados com os ciclos da natureza. Então, pessoal, vamos lembrar, para o pessoal que fez micro, mas para quem não fez, vamos lembrar das nossas aulas. Nós chamávamos, então, de ondas de Schumann. Nós podemos nas próximas lives continuarmos o mesmo assunto, para que vocês possam entender que quando você regula o sono, olha só, você pode emagrecer, você pode controlar os seus hormônios, então isso é muito sério. Então todo mundo me perguntou, quando eu postei essa semana, a Juliana, minha filha, com óculos, né, com uma luz verde, né? É uma luz clara, que hora que vai usar? Né? Quando eu uso aquele meu equipamento no ouvido, né, que eu vou colocar luz branca no ouvido, né, ou então dentro do nariz, mas eu vou usar aquilo para as pessoas que têm problemas de sono a nível sazonal. Nos países nórdicos, que nós não temos muito sol, pessoal, eles entram, a maioria das pessoas despertam com luzes de manhã, porque como está escuro, se eles não despertarem com luz, né, no seu relógio da Philips, de outras marcas, com luz para estimular esses receptores, que são chamados de cromóforos, que estão no sangue, que estão na pele principalmente, porque antigamente se pensava que todos esses receptores estavam só no núcleo supraquiasmático e na retina. Não, pessoal. Hoje nós sabemos que não adianta você entrar no avião e colocar aquele tampa-olho para você dormir. Isso é óbvio, né? Vai ajudar você a dormir, porque quanto mais breu tiver, mais melatonina você libera. Mas nós não podemos esquecer que a pele tem receptor, né? Que a célula tem receptor em todos os lugares, principalmente no sangue. E esses cromóforos, que são células especializadas na recepção de vários comprimentos de onda, eles é que vão dar informação ao sistema nervoso e vão impedir que você libere melatonina. Então, quando eu uso as luzes de manhã, geralmente entre 6 e 8 horas da manhã, são para tratar pessoas que, por exemplo, trocam o dia pela noite ou a noite pelo dia. Então, quando você pega uma pessoa, então isso é clínica que eu quero passar para vocês. Isso é o que nós estudamos, é chamado de Low Level Therapy, terapia fotônica de alta, né? Praticamente de baixa intensidade, mas de alto poder curativo. Quando a gente trabalha com comprimentos de onda, como vocês sabem, que nós usamos o capacete na luz vermelha e infravermelha, que são as camisetas também, que são de biocerâmicas impregnadas, e elas que estão relacionadas a sono. Por exemplo, existe um autor, eu posso disponibilizar este artigo para vocês, segundo demanda, que é um dos maiores autores. Você entra com o nome dele, um americano, na PubMed, ele tem mais de 300
300 artigos publicados. Ele é uma das maiores autoridades em distúrbios do sono do mundo. Ele está aqui, né, nos Estados Unidos, né, no estado da Geórgia. E ele, então, usando as camisetas que o meu sócio Francisco Cidral Filho desenvolveu junto com o professor Daniel da Unisul, e aí hoje, por exemplo, várias empresas utilizam, quando a gente dorme com estas camisetas de biocerâmica, quer dizer, emitem um infravermelho, quer dizer, você não vê, mas o comprimento de onda está entrando no seu corpo, impedindo que você perca calor durante várias partes da vida, onde você vai praticar esporte, etc, etc, você dorme melhor. E ele publicou um artigo mostrando, randomizado, duplo cego, que estas camisetas infravermelho ajudam no sono. Então, o nosso intuito deste primeiro encontro aqui sobre sono é isso. Vamos abrir, né, para que vocês possam entender que distúrbio do sono não é só tomar melatonina, tomar um frontal, tomar etc. Tudo bem? Então vamos voltar. Que horas que a gente vai usar então a luz vermelha? É para dormir, para liberar a melatonina. Que hora que eu vou usar a infravermelha? Também para ajudar a dormir, para relaxar, né, para não perder calor. Que hora que eu vou usar a branca? Toda vez que eu não dormir à noite e de manhã eu preciso me manter acordado, porque se eu dormir durante o dia eu vou também não dormir naquela noite, né? Então eu vou usar aquela a luz branca de manhã, aquele óculos que vocês viram verde de manhã. Então tudo isso nós vamos voltar a falar com bastante calma para que vocês entendam. Mas hoje o que é mais importante para vocês gravarem, pessoal, os ritmos biológicos. Então vamos voltar lá para que vocês tenham uma ideia. Então, os ritmos biológicos, pessoal, são ritmos que controlam todos. E nós falamos para vocês, né, sobre a nossa capacidade, através desses ritmos biológicos, né, serem então controlados, né, por ondas de Schumann, que são ondas da natureza, né? Estas ondas da natureza vão facilitar a nossa vida, tá claro? Porque nós temos uma frequência que é de 7,8 a 13 Hz. Então, o nosso corpo, ele não depende diretamente da luminosidade, igual eu falei para vocês, mas os ciclos biológicos, eles não são efeitos do ambiente, simplesmente estão sincronizados com ele. Vamos lembrar, todas as estruturas vivas, todos os planetas, o Sol, a Terra girando, todos nós dependemos destes ciclos. Então os organismos evoluíram num planeta cíclico, onde os dias, as noites, as estações do ano estão sempre se alternando. Então nós devemos falar um pouquinho sobre o que acontece, né, durante o dia, né? Que hora que eu tenho mais melatonina, que hora que eu tenho mais cortisol, o que nós vamos fazer entre meio-dia, 10, 12 horas, 13 horas. Vamos falar isso aqui daqui a pouco para vocês. Então vamos lembrar que nestes ciclos, quais são então favoravelmente ou desfavoravelmente as nossas atitudes, como é que nós devemos comer, etc. Tá? Então isso são chamados o quê? Esses ritmos biológicos controlam toda a nossa parte de ritmos hormonais, tá certo? Então o que vocês têm aqui, pessoal? Os relógios biológicos endógenos, eles atuam através de o quê? De períodos que estão dentro de uma organização temporal da fisiologia do organismo e vai comportar, então, vai controlar o comportamento dos eucariotas, que é de todos os bichinhos que coabitam conosco, criando ciclos, ciclo menstrual, ciclo circadiano, secreção pulsátil, por exemplo, do hormônio liberador, do hormônio de crescimento. Tá? Isso é citado desde 1959. Então nós temos circanuais, circadianos, circamarés, circulares. Este material está todo para vocês, tá? Então nós temos ritmos biológicos chamados circadianos, que quer dizer dura 24 horas. Por exemplo, é o ciclo que controla o nosso sono e a nossa vigília. Nós temos os ciclos, né? Ritmo biológico ultradiano, é aquele que se repetem várias vezes no dia, quer dizer, são as secreções de hormônio. Toda hora nós temos secreções de hormônio. São os ritmos infradianos, demoram mais que o tempo de um dia para se repetir, por exemplo, os períodos de hibernação com os animais, porque que comem muito para guardar, estocar energia. Então, estes ritmos circadianos, pessoal, eles têm uma variação muito grande a nível fisiológico. Então, se você for ver aqui, que horas que libera GH, hormônio de crescimento? À noite. Que horas que libera melatonina? À noite. Mas que horas que eu tenho que ter uma temperatura aumentada durante o dia? Quer dizer, sono, cai a temperatura. Então, toda vez que eu ensino vocês, alunos, olha, pergunte para os seus pacientes como é que é uma pessoa que tem um calor noturno.
Lembra que eu falei isso para vocês? Uma pessoa que tem calor noturno, sua, transpira muito à noite, não é normal? Por quê? Porque normalmente durante a noite você tem que sentir sono. Então você pega um paciente com hipotireoidismo, que normalmente devido à baixa temperatura, o que ele faz? Ele vai lá e toma às vezes um banho muito quente para poder dormir melhor. E nós sabemos que tem uma temperatura ideal para o banho fervendo, ele não faz bem, mas como aquele paciente que tem hipotireoidismo, ele não produz calor, ele vai produzir calor às vezes fazendo o quê? Tomando um banho, e isso vai dificultar, né, com que ele, por exemplo, tenha um sono melhor. Então, quando a gente volta a projetar para vocês esse slide, ó, então, que horas é que libera o cortisol? Então, começa, ó, no primeiro dia lá, 8 horas da manhã, o cortisol é altíssimo, né? A leptina começa a diminuir, então, nesta hora que o cortisol está alto, que você tem pouca fome, né? Então, a temperatura está subindo, então tudo isso a gente vai estudar. Isso, então, também tem ritmos, né, que nós chamamos de ritmos ultradianos, que vão variar a atividade cerebral de acordo com cada estágio de sono. Nós temos 5 estágios de sono, e o último é o sono REM, não é isso? Que é o 5º estágio. Nós também temos os ritmos infradianos que controlam, por exemplo, o ciclo menstrual, não é? E é por isso que nós, né, sabemos que, como vocês estão perguntando aqui, os bebês dormem mais, quando isso deveria se regular? Não, os bebês chegam a dormir até 18 horas ou mais, isso é completamente normal. Nós é que levamos bebês, né, porque isso antigamente as mães estavam certas. Você já leva bebê para balada hoje, isso é uma loucura, isso tem consequências no futuro, não é? E quando a gente vê isso, nós que somos meio pais velhos, né, 54 anos, a gente vê umas aberrações. Não, o bebê, nosso filho tem que acostumar com barulho. Isto é totalmente maluco. Isto não tem resposta fisiológica nenhuma. Mas voltando à aula, os ritmos ultradianos, pessoal, eles vão variar com seu índice fisiológico. Então, que horas que eu vou variar, então, a produção de leptina, estradiol, LH? Quer dizer, tudo isso é controlado por esses ciclos. Então, vamos lá. O que me chama atenção, pessoal? Tem hora que vai falar o seguinte, existem estudos chamados de biotempo, né? Eu venho estudando bastante isso porque me interessa demais. Nós, né, por excesso da luz branca à noite, computador, às vezes você vai assistir um filme de terror antes de dormir, isso é uma loucura. Você vai aumentar o seu cortisol antes de dormir, sendo que o cortisol tem que baixar. Você vai aumentar a sua adrenalina na hora que vai dormir. Você tem que assistir, ouvir uma música clássica, ler coisas então com uma luz mais amarela e não com luz branca que vai impedir, né? E aí você vai lá, toma um banho, tudo aceso, depois você pega, né, e vai assistir um filme ainda, televisão dentro do seu quarto. Não é legal, não é isso que vai levar a um bom sono. Então foram feitos estudos, por exemplo, na Escola de Medicina aqui na Carolina do Norte, onde eles tiraram, né, extratos do cérebro dos camundongos em diversos momentos. E aí eles estavam verificando que hora seria melhor dar alguns medicamentos. E eles viram, presta atenção no que eu vou falar, pessoal. Por isso que hoje eu tenho recomendado para muitos pacientes, né, principalmente não só pelos probióticos, mas para tomar muitos medicamentos à noite, principalmente aqueles pacientes que têm excesso de sudorese noturna, onde você tem que controlar a inflamação. Eu entro com Traumel antes de dormir, não é isso? Que é da Hell. Você pode entrar com outros tipos de medicamentos naturais para que você comece a diminuir e modular a inflamação, tá certo? Então, olha só. Então, os medicamentos tomados no período noturno, o DNA se reparava 7 vezes mais rápido. Isso foi feito para pacientes com câncer. Então, eu queria dar uma parada aqui clinicamente. Por que é interessante estudar ciclos? Interessante é que vocês que tenham, de novo, pacientes, né, tumores, eles se expandem à noite. Todos os seus pacientes de sono, pessoal, que têm distúrbio do sono, mas que também tiveram câncer ou têm câncer, pessoal, costumem, vocês da nutrição, vocês da fisioterapia, vocês da farmácia, da medicina, comecem a ministrar os seus medicamentos, óbvio, mas de preferência medicamentos naturais, à noite, porque existem muitos artigos mostrando que isso é chamado de estudo de biotempo, tá claro? Então isso aqui é uma coisa legal vocês começarem a fazer.
para esses pacientes que eu falei para vocês. Que no caso, pessoal, tem o VHS aumentado, a PCR aumentado, a termografia aumentada, não é isso? Todos os testes, como por exemplo a homocisteína aumentada, é muito importante, tá? Em 2011, pesquisadores da Universidade de Michigan, Albion College, eles viram que pensamentos criativos e analíticos funcionam melhor com o biotempo. Significa, se você dorme melhor, você vai produzir melhor, você vai ter um dia melhor, né? Também comer em sincronia com o biotempo ajuda o controle do peso corporal, não é isso? 2013, pessoal, na Universidade de Múrcia, na Espanha, que lá fazem muita siesta e eles estão certos, né? O estudo foi feito com 420 pessoas com uma dieta com um grupo de 1.400 quilocalorias dia, não é? Acompanhados por 20 semanas. As pessoas que comeram mais cedo perderam 25% a mais de peso corporal do que comiam mais tarde, sendo também aquelas que pulavam o café da manhã. Então, olha só, pessoal. Isso, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando me pediram, fala um pouquinho de que é bom de nutrição para você dormir melhor. Mas não adianta eu te dar os alimentos se você tem o quê? Uma vida totalmente desregrada. Não vai funcionar, porque você vai, eu vou tomar isso aqui, não vai dar resultado, né? É isso que brasileiro gosta de cortar caminho, né? Gosta de pegar receitinha. Isso não funciona. Por quê? Porque eu já falei para vocês em outras lives, se eu preciso de 70 milhões de impressão digital para que uma pareça com a sua e você precisa de 70 milhões para uma parecer com a sua, mas não ser igual à sua, como é que eu vou dar tudo igual para todo mundo? Não tem jeito. E é isso que eu respondo às vezes para muitos alunos e às vezes a gente é mal interpretado. Mas não tem como, pessoal, isso a gente chama de individualidade biológica. Vai funcionar às vezes em períodos diferentes. Presta atenção. Quando você vai jantar aqui nos Estados Unidos, eles jantam às 5 horas da tarde, aqueles que podem, né? Nós sabemos, por exemplo, álcool, né? Se eu quero dormir, eu tenho que ter um intervalo de duas horas, né? Então eu vou tomar um álcool, por quê? Porque isso faz mal, né? Se eu como muito carboidrato simples, né? Então arroz branco, a batata, eu vou comer massa, eu vou comer tudo aquilo que é farinha branca, isso aí não vai me proporcionar os aminoácidos corretos do triptofano para que eu possa relaxar e depois eu possa entrar em ciclos de melatonina e serotonina. Tá? Então isso é muito importante a gente voltar a falar. Em termos de projeção, olha só. Se eu respeitar o biotempo, eu posso ser mais feliz. Pesquisadores da Universidade de Copenhague trataram 75 pacientes com depressão grave com cromoterapia, com luz forte e outro grupo só com exercícios físicos. O grupo que foi tratado com cromoterapia com luz forte tiveram remissão dos sintomas em torno de 62% depois de 6 meses. E o grupo com exercícios físicos somente 36% de êxito, né? Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? É até para vocês darem uma chacoalhada. Porque aqui nos Estados Unidos, depois foi publicado no Brasil, com um autor chamado Michael Breus, né, um americano, que estudou, né, a parte de sono, inclusive no mestrado dele, e ele escreveu os cronotipos, né? Alegando então que são 4 tipos de animais, nós temos o golfinho, o lobo, né? Nós temos o urso, nós temos o leão, e que nós temos uma particularidade para que dentro desses 70 milhões de pessoas, para uma aparecer com a sua impressão digital, ele agrupou isso aí e nós temos muitas semelhanças com um dos tipos, do cronotipos desses animais. E ele lançou um livro que no Brasil chama O Poder do Quando. Muito interessante, porque eu estou passando para vocês vários slides do livro dele, porque eu tenho que mostrar a fonte de onde a gente pega essas informações, né? Então, pessoal, com estes estudos de cronotipo, você sabe, por exemplo, eu sou um leão, classificado leão, quer dizer, eu vou dormir mais cedo, eu sempre gosto de dormir mais cedo. Na fase da minha vida mais jovem, não. Eu era outro cronotipo, mas agora eu levanto sempre cedo. Você pode ver que o idoso ele vai levantar sempre mais cedo, não é isso? Mas, por exemplo, esse tipo de leão, se eu levanto mais cedo, eu já levanto com alta taxa de cortisol. Então, eu começar um dia com um café, né, obrigatoriamente, não que eu necessite, eu estou queimando o meu cortisol, né? Eu vou aumentar o meu cortisol. Aquelas pessoas que dormem mal, você começa a perguntar ao paciente. O paciente acorda de manhã e depois ele vai e precisa, eu preciso de um café para despertar. Esse tipo de pessoa com esse tipo de frase,
é alusivo a não dormir bem, né? Porque se ele precisa de um estimulante para dar um up, então significa que ele não tem dormido bem, né? Ele se cansa, etc. Tá? Então, quando a gente começa a ter esses distúrbios de sono, pessoal, nós vamos falar rapidamente para você, entra numa catalogação monstruosa de distúrbio de sono. Então, quando a gente vai falar de dicas de alimentação e sono, que foi pedido para mim, pela minha equipe, eu pensei, não, eu não vou começar a falar disso, por quê? Porque está errado, né? Antes de a gente discutir a ideia de distúrbio de sono e o porquê de nós dormirmos mal, nós temos que entender o que é o sono. Né? Para que serve o sono? O sono é necessário para a gente sobreviver. O sono é necessário porque o sistema nervoso funciona adequadamente, melhora a memória. O sono profundo coincide com a síntese do hormônio crescimento, que o GH é o maior hormônio, junto com a melatonina, que é anabólico, né? Ele é regenerador, ele é antioxidante, então crianças e adultos precisam dormir o suficiente. Nós passamos hoje, o ser humano passa 1/3 da sua vida dormindo. Então o sono, ao contrário do que nós pensávamos que é um processo passivo, ao contrário. Nós temos ciclos, né, como vocês viram, são praticamente 5 fases, né? E esses diferentes estágios são caracterizados por padrões neurofisiológicos e cardiovasculares muito bem definidos. Então estas 5 fases de sono, estágio 1, nós permanecemos 4 a 5%, é aquele sono leve que você começa a dar aquelas, parece que você está caindo no precipício, né? A respiração no estágio 2 já começa a diminuir, você vai começar a sentir um pouquinho mais de frio. A gente passa 45% a 55% no estágio 2. Já no 3 e no 4, pessoal, é onde a gente passa o sono profundo, onde entra as ondas delta, né? E no 5, que é o REM, é onde você tem então o início dos sonhos, né? É onde você entra praticamente naquilo que vai ser restaurador. Então, quem não entra em sono profundo, dorme superficialmente, tem muitos despertares, né? Isso é muito ruim para a síntese hormonal. Então, nós sabemos que nós temos vários tipos de ondas cerebrais. E como vocês viram no slide anterior, as ondas delta estão presentes no sono 3 e no sono 4 e são, então, ondas mais lentas, não é? É onde nós entramos praticamente nos sonhos, é onde nós, então, recarregamos as nossas baterias e nós vamos armazenar as nossas memórias e recuperar realmente o sono profundo. Então, dependendo destes ciclos que vocês vão ler, né, eles têm particularidades em cada um deles. E aí, quando a gente fala em distúrbio de sono, pessoal, pelo amor de Deus, tem um monte de distúrbio de sono. Nós vamos falar rapidamente para vocês, para que a gente possa discutir nos próximos encontros, né, o que hoje mais tem sido usado. Então, nós temos, olha só, aqueles que são mais comuns, né? Interferências no adormecer durante a noite, quer dizer, as insônias, né? Interferências na habilidade de manter o sono, interferências na capacidade de se manter acordado durante o dia, porque se você dormiu mal, você vai ficar acordado durante o dia, vai ter dificuldade. Aquelas pessoas que entram em fadiga, irritabilidade, depressão, alterações de memória e concentração, quer dizer, maior frequência de enfermidades, né? Aquelas que têm mais acidentes de trabalho, acidentes automobilísticos, tudo isso são alusivos aos distúrbios de sono. E aí, os principais quais são? Olha, a insônia, os distúrbios, né, respiratórios do sono, principalmente a apneia obstrutiva do sono, mais comum, né, a apneia do sono, onde normalmente tem que se fazer exames no mínimo de polissonografia com médicos especializados em sono, né? A narcolepsia, que é aquele principal sintoma de sonolência excessiva durante o dia, não é? Os distúrbios do ritmo circadiano, como vocês viram, é aqui, pessoal, nos distúrbios do ritmo circadiano que nós mais temos resultado com luz, tá? Então isso nós vamos voltar a falar para vocês. Aquela luz de manhã aqui no ouvido, no nariz, né? Então aquele óculos, você quando corrige isso aí, por exemplo, minha filha tem dificuldade de dormir porque está terminando o high school dela lá em Houston, né, Juliana? Então ela falava, pai, eu consegui dormir essa noite 4 horas da manhã. Quando você escutar isso, pessoal, imediatamente o que ela tem? Ela tem problema de ritmo circadiano. Já pega aquele óculos e tem que usar.
É nesta hora que você vai usar o óculos. Para o quê? Para que durante o dia ela não durma, que ela não sinta sono. Agora, como ela não dormiu à noite, ela foi dormir às 4 da manhã, às vezes como ela acorda às 7, não dormiu o suficiente, o que você tem que fazer com essa pessoa? Você vai ter que dar luz para ela vai ter que usar de 6 às 8 da manhã. Então, por exemplo, de manhã eu dava no mínimo 30 minutos para ela usar aquele óculos, ela ia nos parques, foi onde eu fotografei no carro e passei para vocês verem no Instagram, né? Aí ela dá um up, porque ela não vai sentir sono. À tarde, quando ela volta, de preferência usa de novo. É que nem um iPod, pessoal, ela pode colocar no bolso aqui, coloca no ouvido, por exemplo, para não ter aquele óculos grande, né? Então isso corrige o relógio biológico, não é isso? Então o óculos que vocês estão me perguntando aí, né? Vocês vão conseguir na Austrália, né? E aquele pequenininho que eu já passei para vocês da fisioterapia integrativa, vocês conseguem na Finlândia. Tudo isso pela Amazon, tá claro? Então vocês vão conseguir facilmente. Depois nós temos as parassonias, né? Dentro das parassonias são aqueles eventos onde normalmente as pessoas têm problemas físicos, experiências desagradáveis quando está dormindo, são causados aqueles impulsos nervosos, né? Quando a pessoa dá pulo, inclusive tendo o quê? Sonambulismo, terror noturno e parassonias relacionadas ao sono REM. Tá? Esses são chamadas as parassonias, né? E isso vai causar o quê? Nós temos manifestações motoras noturnas, a síndrome das pernas inquietas, os movimentos periódicos, né, dos membros, o bruxismo, né? E os sintomas noturnos isolados, por exemplo, o próprio ronco, né? Então, nós vamos utilizar luz quando, eu falei para vocês, ele é utilizado sempre na presença de alterações do ritmo circadiano. Então, toda vez que você confunde claro e escuro, aquelas pessoas que vão, por exemplo, ter aumento de temperatura noturna, lembra? Alterações de sono com fome, sede, hormônios, concentração, humor. Esse tipo de paciente vocês vão começar a tratar com luz. Vamos lembrar que, por exemplo, de manhã você tem um nível altíssimo de cortisol, mas vocês vão ter um nível muito pequeno de melatonina, tá? Então, isto é importante vocês lembrarem aí, tá? Aqui, pessoal, depois vocês podem ver, isso está disponível na internet, né? O que acontece dentro desse ciclo circadiano, quer dizer, em 24 horas, né? Então, quais são as secreções grandes, né? Então, por exemplo, quando você acorda de manhã, esse é o horário principal, onde você aumenta o cortisol, mas você também aumenta a noradrenalina, você aumenta a presença de testosterona. Então, é de manhã que você tem que comer, é de manhã que você tem que se despertar até 8 horas, não dormir mais do que 8 horas, que vocês vão ver que altera o ciclo biológico, não é isso? E é de manhã que você pode fazer exercício, porque está aumentada a testosterona, você tem então mais disposição, mas você tem então mais preparação devido a essa testosterona para adquirir mais músculos, não é isso? Eu falo para vocês que eu gosto de estudar a parte craniana, né? Então eu quero que vocês que não conheçam estudem um pouquinho sobre o sistema linfático. Então neurocientistas aqui, né, do centro da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, onde foi criada a primeira Mayo Clinic, né? Eles estudaram que existe um sistema de drenagem com o qual o cérebro elimina seus resíduos. Segundo um estudo publicado, né, nesta Science Translation Medicine, né, onde é uma série de tubos que pegam carona nos vasos sanguíneos do cérebro, que é uma espécie de sistema de encanamento paralelo que desempenha no cérebro a mesma função que o sistema linfático faz no resto do corpo, drenar dejetos e compostos em excesso. Então, olha só. Quando você tem esta drenagem, o que vai acontecer? Você vai limpar o seu cérebro. Então, dormir bem limpa o seu cérebro, certo? Então, o que vocês vão ver, pessoal, é que este sistema linfático, ele vai limpar o nosso cérebro. Então, a luz vermelha, quando a gente usa o capacete que nós desenvolvemos, que nós estamos aqui nos Estados Unidos para estudar isso aí, ele faz esta limpeza, tá? Isso é muito importante. Agora, o que nós temos hoje no mercado? Uma infinidade de relógios, de controle de sono. Então, se a gente tem como regular o sono, né, temos como avaliar o sono, por que não, então, nós fazermos todo esse controle? Então, veja bem, quando você verifica, pessoal, hoje, né, nós temos o controle no celular, né, que funciona, por exemplo, em várias monitorizações do sono. Então, por exemplo, nós sabemos hoje que a luz, pessoal, ele é um modulador central do ritmo circadiano. E ele vai ter ação sobre o sono e os seus efeitos.
quando isso explodiu em 2014, explodiu também um monte de instrumentos para este controle, tá certo? Então isso é muito importante nós lembrarmos, né? E é por isso que eu tenho estudado muito luz, e é aquilo que vocês que são meus alunos sabem que nós fazemos isso, né? Então vamos lembrar que nós devemos falar sobre o nível de melatonina, o nível de serotonina, não é? E que hoje a maioria das pessoas não dorme porque ficam antes ou à noite o quê? Com a luz branca no celular, não é isso? E que isso vai influenciar. O espectro azul é estimulante só na fase diurna e não na noturna. Então, comer tarde, tomar álcool tarde, não é? Assistir filmes de terror, assistir filmes que vão acelerar o seu batimento, não é? Discutir com a sua sogra, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, né? Vai elevar o seu nível de cortisol e você não vai dormir bem, né? Então, vamos lembrar que o uso da luz azul, ela serve para tratamento das desordens do ritmo circadiano, exemplo, depressão sazonal. São as pessoas que têm grandes TPMs, que têm grandes alterações, que você pergunta e dormem mal, que trocam a noite pelo dia. Essas pessoas precisam, pessoal, além daquelas pessoas que estão fazendo tratamento, que eu falei para vocês, tratamento com o psiquiatra e as coisas não vão bem, pensem nesta palestra. Comecem a comprar equipamento. Esse equipamento que eu falei para vocês, que vocês compram na Austrália, eu paguei $250. Aquele que vai no ouvido também $230. Eles são possíveis de serem adquiridos e vocês usarem na clínica. O paciente vai lá, faz um pacote, vai lá na clínica, entendeu? Aquele paciente que tem grana, pessoal, indica, deixa esse paciente comprar. Os capacetes que são um pouquinho mais caros que vocês viram, né? R$2.500, mas tudo isso muda o aspecto de nós, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais da área de saúde, abordarmos esse tipo de tratamento. Então, olha só, quando você sente que a pessoa dorme mal, que o psiquiatra está louco, não está conseguindo controlar o sono, pensem em começar a utilizar a luz, tá claro? Então olha só, 45 minutos você vai usar o espectro azul que eu falei para vocês, no ouvido e também no nariz, ou aquele óculos, né? Entre 6 e 8 horas da manhã, mas pode utilizar várias vezes o dia para a pessoa também depois do almoço. Nós sabemos que entre 13 horas e 14 horas nós sentimos um sono absurdo, e é por isso que nós devemos comer antes, né? Porque por isso que os espanhóis estão certos, né, de fazer a siesta, mas no mundo que nós vivemos hoje é improvável, né? E o espectro vermelho ele é estimulante para a fase noturna. Então vamos lembrar que eu falei para vocês nas minhas aulas, vamos usar, né, o espectro vermelho para dormir, porque libera melatonina. Então quando você estimula a luz, você vai estimular um grupo grande de células receptores, não é isso? E que indiretamente vai consertar o seu ciclo circadiano, indiretamente todos os trajetos que vão regular, principalmente o humor. Vocês vão então favorecer o armazenamento e vão melhorar a memória. Isso foi publicado na Nature Reviews, pessoal. Isso é muito sério que nós estamos falando para vocês e espero que vocês usem bastante esse conhecimento para todas as pessoas que têm sofrido, né, de distúrbios de sono. Então, vocês vão lembrar que nós temos influências que são geneticamente modificadas, né, pessoal? Que são genéticas. Nós sabemos que a liberação de melatonina é genética. Nós precisamos saber, por exemplo, no meu caso, e aqui eu falo para vocês por que eu fui fazer nutrição. Inclusive eu vi a professora Carla me assistindo aí, que eu agradeço, né? Foi minha professora na universidade, na Unifil, depois nós fizemos vários cursos juntos, né, Carla? Você deve lembrar o exame de agênese da DF Médica, que vai lá, você vai gastar isso uma vez na vida. O que me mostrou para mim, pessoal? Mostrou que, por exemplo, eu não produzo, pessoal, complexo B. Se eu não produzo complexo B, eu não produzo triptofano. Se eu não produzo triptofano, eu não produzo serotonina, eu vou deprimir, pessoal. Isso é genética, por isso que nós chamamos de nutrigenômica e nutrigenética. Então, eu sabendo que eu não produzo, eu tenho que, que me alimentar corretamente, ou então suplementar o complexo B.
para que eu tenha produção de todos os nutrientes e aminoácidos que são triptofano, que vão levar a serotonina, porque explicaram então por que eu tinha depressão e também explicam por que eu não durmo bem. Então, voltando a esse slide, pessoal, nós podemos indicar para esses nutricionistas para pedirem estes exames, né? Então, olha só, e eu, quando tenho um desequilíbrio, uma ruptura com o meu ritmo circadiano, pessoal, eu com o ambiente ruim, com a genética ruim, eu vou evoluir para doença, principalmente para síndrome metabólica, para problemas cardiovasculares e até o câncer. Por isso que dormir bem está totalmente correlacionado, não é, com o dormir bem. Né? Então isso é o que eu falei, que nós vamos fazer tantos cursos, né? E que eu agradeço então a presença sempre com a gente no Instituto Salgado, né? Da professora Carla, né? Que é nutricionista oficial nossa lá do nosso grupo, né? Então vamos lembrar que a luz e noite tem toda a explicação do controle, principalmente em depressão, em cognição, em respostas de estresse, em déficit de aprendizagem, não é? Então isso tudo vocês vão poder utilizar, né? Vamos lembrar que todo o controle de GABA, do controle inflamatório, do 5-hidroxitriptamina, né? De todos os nervos adrenérgicos, colinérgicos, são controlados principalmente por veicularem, né, informações do intestino pelo nervo vago a todo o cérebro, são veiculados pelo sistema de luz, não é? E como eu mostrei para vocês, este tipo de capacete vai liberar óxido nítrico, vai liberar aqueles linfáticos, que eu peço para que vocês estudem, quem não conhece, e de preferência a gente usa entre 20 e 22 horas, porque para nós dormirmos até 22 horas é o perfeito para regular o nosso relógio biológico. Este é o equipamento que eu falei para vocês, que a gente compra pela Amazon e que vem da Finlândia, né? E que é terapia fotônica de baixa intensidade, chamada Low Level Therapy, né? Nós vamos utilizar pela manhã para equilibrar o relógio biológico, né? Aqui é a estimulação do nervo vago, que vocês sabem, e que vão favorecer então todos os inputs, né, entre intestino e cérebro, e que vão, através de instrumentos específicos, controlar tudo isso aí. E como eu mostrei para vocês, o Retimer Light Therapy, né, os glasses, quer dizer, isso aqui nós vamos encontrar, foram estudados por vários profissionais lá na Austrália. Isso tem favorecido muito, né, a gente controlar esses distúrbios de sono, né. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Pesquisadores da Universidade de Göttingen, na Alemanha, eles pegaram secreções de cortisol no sangue de insônias graves durante uma noite inteira. O que eles encontraram? Quanto mais despertar você tem, pessoal, né? Nós temos... Alguém está perguntando para mim, aqui no seu instituto tem algum profissional? Sim. Vocês devem procurar para a nutrição funcional a professora Carla, né? Tá? E nós temos então todos os nossos residentes em fisioterapia integrativa. Pessoal, veja bem, a pessoa que dorme mal e tem muita interrupção de sono, com frequência tem o quê? Muito nível de cortisol elevado. Cortisol elevado durante a noite não produz melatonina, não é isso? E aí eu vou ter então baixo cortisol também ao levantar. Tá? Então, conselhos práticos que a gente normalmente dá para vocês. Vamos aumentar a energia nas primeiras horas da manhã, para render mais o dia, né? Então, por exemplo, o que eu posso dizer para vocês, né, que a gente deve fazer, pessoal? Olha só. Nós devemos, então, vocês viram, né, nós vamos ter que controlar tudo isso que nós estamos falando. Vamos lembrar, das 6 às 8 da manhã é o horário perfeito, né, pessoal? Para que a gente possa levantar, para que a gente possa, então, melhor horário para levantar, para a gente comer, em resumo, para fazer exercício, porque eu falei para vocês que nós vamos aumentar o nível de noradrenalina, não é? De adrenalina, o cortisol vai estar alto, então você, para melhorar, né, até o catabolismo, para você dar um up, você vai comer. Vamos lembrar que a melhor comida de manhã são aqueles que vão estimular os aminoácidos, né? Então a gente dar um up, não é isso, pessoal? Então, algumas pessoas, como eu falei para vocês, que dependem da cafeína, quer dizer que não dormiram bem. Então, isso aí já mostra que a gente tem que dar uma olhada naqueles 4 tipos, né, ou biotipos, né, que foram estudados aqui por aqueles professores que catalogaram, né, os tipos de animais. Então, muitas vezes, uma pessoa levanta, o que come no Brasil? Vai comer pão,
vai tomar café com leite, que a gente sabe que como nutricionista isso é péssimo, né? E com manteiga. E isso, pessoal, não é a escolha mais correta, né, para a secreção de aminoácidos, né? Então, isso é um problema. E os vegetarianos, que a gente tem que verificar que a melhor coisa é que hoje você, quando come algumas leguminosas, que são leguminosas germinadas, elas produzem melhores aminoácidos para essas pessoas, né? Então, quando a gente fala assim 9 horas da manhã, é um horário que normalmente nós não devemos mais dormir, né? Então 9 horas da manhã, pessoal, para frente, né? Lembra que eu falei das 6 às 8 para praticar exercício, porque você tem mais testosterona, vai ser legal. E 9 horas da manhã, onde você já perdeu esse bonde, não é legal. Agora, por que nós nutricionistas muitas vezes passamos, você deve comer, né, às 10 da manhã? Isso não é para todo mundo, mas por que nós fazemos isso? Porque nós vamos aumentar o metabolismo, nós vamos dar um up de cortisol, não é comer porcaria de novo, comer mais massa, nada, uma fruta, né? Os ácidos graxos corretamente, então, e como eu falei para vocês, lembra, de 13 a 14 horas dá um sono danado, então o que a gente deve fazer? Nunca comer comida, né? Nutrição, comida que seja pesada ou de difícil digestibilidade, né? E se você puder comer, né, almoçar mais cedo, antes das 13 horas, é melhor, né? Então vamos lembrar que outra coisa que eu dou de dica para vocês aí, quando vocês perguntam para os seus pacientes assim, que você come e se sente cansado, quer dizer, esse tipo de alimento tem que ser trocado, tem que passar por um nutricionista, porque geralmente se um alimento, uma comida está te desvitalizando, significa que aquela comida não está sendo legal, né? Agora vamos lembrar lá, quando chega lá pelas 3, 4 horas da tarde, lembra que eu passei para vocês nos cursos de fisioterapia integrativa, nós devemos pedir o cortisol salivar, porque ele é mais estável, né? Todo mundo que fica discutindo, vamos pedir em sangue, em urina. Não, vai pegar urina todas as vezes durante o dia. Não, pega a saliva, ela é mais estável, é melhor, mais fácil, mais barato, né? E a gente pede às 8 da manhã, lembra? Porque o cortisol normalmente está mais alto, às 16 horas. Então o que acontece às 16? 16 horas, pessoal, é onde pode ver que o seu trem de pouso já está baixando, onde a sua parte intelectual, ela não está boa, ela está mais baixa. Então, tem algumas pessoas que nesta hora, pessoal, às 16 horas, poderiam dar um up, né? Pode, por exemplo, praticar algum exercício físico e vai dar uma atividade física, vai dar um up, porque normalmente às 16 horas a tua parte cognitiva começa a diminuir, você começa a baixar o trem de pulso e você já começa a ficar bastante cansado, não é isso? Então é isso que gostaria que vocês guardassem. Lá quando chega lá entre 6 e 7 horas da noite, pessoal, é onde você realmente tem que, por exemplo, já se desse era para jantar, né? E lembra, não comer arroz branco, não comer pão branco, não comer farinha branca, nada que seja carboidrato simples, que vai aumentar a insulina e vai aumentar a taxa glicêmica, né? O índice glicêmico, né, pessoal? E que isso vai então ser péssimo, porque aumentou o índice glicêmico, a taxa glicêmica, você vai aumentar cortisol. E você à noite não pode aumentar isso aí, porque você tem que diminuir para você liberar melatonina para você dormir bem. Então são todos aqueles alimentos que vão liberar triptofano e que depois vão ajudar você a dormir melhor, tá? Então estas são as dicas que eu gostaria de passar para vocês, né? E que, para terminar alguns slides aqui, pessoal, deixa eu só passar aqui, né? Existem alguns estudos bem legais que eu queria mostrar para vocês. Então vamos lá aqui, pessoal, ó. Então, um estudo canadense, que eu achei muito interessante isso aqui também, né, publicado em 2014, descobriu que manter as refeições em horários regulares e ir para a cama cedo, por isso que eu falei isso para vocês, né, pode evitar, então, ansiedade, depressão, além de prevenir episódios de bipolaridade e esquizofrenia. Olha só que trabalho interessante, né? Então, alteração de sono, você pode ter, então, muitas memórias ruins, né? E isso vai agravar teu nível cerebral. Então, como eu falei para vocês, vejam bem, as pessoas que normalmente entram em debates à noite, com brigas à noite, geralmente vão consolidar emoções negativas, mesmo se fizerem as pazes. Isso é pesquisa, isso é para você. Começou a brigar com o marido, com a esposa, para. Eu li o artigo e assisti uma live do professor Afonso que falou que nós não podemos fazer isso. Nós vamos guardar a memória ruim dentro da cachola e isso vai ser péssimo. Então, memórias ruins até colocamos aqui em vermelho. Então, maior gravação a nível cerebral. Não façam isso, tá? E aqui eu coloco, pessoal, para vocês, né, uns links
para vocês estudarem mais sono. Olha só, Sleep Education, depois vocês vão receber todo esse material, vão acessar, não é? E a National Sleep Foundation, onde vocês vão ver como é que a gente pode utilizar, né? Light Therapy for Insomnia Sufferers, quer dizer, muita coisa legal para vocês, tá? Então, pessoal, na semana que vem a gente continua com esse papo de sono. Nós vamos falar um monte sobre melatonina, como é que usa, como é que não usa, né? Que todos abençoem vocês. Eu estou aqui com 1 minuto para terminar a nossa live e espero que todos aqueles que não ouviram se inscrevam para receber todo esse nosso material, tá, pessoal? Um grande abraço para vocês.